A ascensão e o custo do narcotráfico, o império do pó. O que define o valor de uma vida? Para alguns, ela não vale mais do que o peso de 1 quilo de pó branco ou um fardo de erva seca. O narcotráfico não é apenas um crime, é o mercado mais resiliente, brutal e lucrativo da história da humanidade. Mas como chegamos aqui, até esse ponto? Como plantas ancestrais se tornaram um combustível de uma guerra que não tem fim à vista? Como tudo começou? O uso de substâncias psicoativas acompanha o homem desde o início das civilizações. No entanto, o narcotráfico como crime organizado é um fenômeno moderno. No século XIX, as guerras do ópio mostraram que o controle de drogas era uma arma geopolítica. Mas o ponto de virada foi o início do século XX com a proibição de álcool e drogas com a intenção de proteger a saúde pública. Aqui vou te pedir para guardar essa informação, pois vamos retornar a ela mais adiante. Quando o álcool e as drogas foram criminalizados nos Estados Unidos, lei seca, criou-se um vácuo. Nos anos 60 e 70, a demanda explodiu nos Estados Unidos. A Colômbia, com sua geografia de difícil acesso e histórico de violência política, tornou-se o berço perfeito. O que era um pequeno comércio de bonanza marimbeira, maconha, logo deu lugar ao ouro branco, a cocaína. Se a proibição foi criada para proteger a saúde pública, por que ela acabou criando as organizações criminosas mais ricas do planeta? O perfil do narcotraficante. O que define um narco? Não é apenas vender drogas. Ser um narcotraficante de alto nível exige ter um conhecimento híbrido entre uma expertise de logística, um senhor da guerra e um político populista. Vou te falar agora sobre os titãs do crime e suas curiosidades. Pablo Escobar, cartel de Medellín, o patrão. Ele chegou a ser a 7ª pessoa mais rica do mundo. Vou te contar uma curiosidade. Pablo gastava cerca de $2.500 por mês apenas em elásticos para prender seus maços de dinheiro. Ele perdia 10% do seu lucro anual para ratos que roíam as notas escondidas em paredes. Joaquim El Chapo, cartel de Sinaloa, o mestre da fuga. Uma curiosidade sobre ele. O El Chapo construiu túneis tão sofisticados sob a fronteira que incluíam trilhos de trem, ventilação e iluminação, o que o levou a ser comparado a engenheiros civis de elite. Amado Carrillo Fuentes, o Senhor dos Céus, comandava o cartel de Juárez com uma frota de aviões Boeing 727 para transportar cocaína. Eles atuavam com a política de plata or plomo, prata ou chumbo. Se você não aceitasse o suborno, aceitava a bala. Em seus territórios, agiam como um estado paralelo, construindo igrejas e campos de futebol para ganhar a lealdade da população pobre que o governo oficial abandonava. A alquimia da morte, da planta ao mundo. O processo de fabricação. A folha de coca é colhida por camponeses pobres nos Andes. Em laboratórios rústicos na selva, as folhas são maceradas com gasolina, ácido sulfúrico e cal para extrair a pasta base. A pasta vai para laboratórios urbanos, onde é cristalizada em cloridrato de cocaína puro. Logística e criatividade macabra. O narcotráfico é, antes de tudo, um desafio de logística. Quando a fiscalização aumenta, a criatividade criminosa floresce. As duas formas mais estranhas e inteligentes de transporte da droga. O narco-submarino. Construídos em selvas, são semi-submersíveis de fibra de vidro, carregam toneladas de droga e são quase invisíveis ao sonar. Muitos são descartáveis. Ao chegar ao destino, a carga é retirada e o submarino é afundado. Outra forma intrigante da logística é a impregnação química. Traficantes já conseguiram liquefazer cocaína e tingir roupas, plásticos ou até mesmo papelão de caixas de frutas. A droga se torna parte do objeto e só é extraída em laboratórios no país de destino através de um processo químico inverso. O surgimento dos cartéis. Nesse ponto, o narcotráfico ganha um corpo ainda maior. Um cartel surge quando diferentes grupos de traficantes decidem cooperar para controlar preços, rotas e enfrentar o governo. Os cartéis mais famosos: Cartel de Medellín versus Cali. Medellín era explosivo e terrorista. Cali era discreto, infiltrado na elite econômica.
Os cartéis mexicanos, com a queda dos colombianos nos anos 90, os grupos mexicanos, Sinaloa, Los Zetas e Jalisco Novo Renascimento, assumiram o controle, tornando-se ainda mais paramilitares e violentos. O rastro de sangue, o custo humano, vidas perdidas e exploração. O narcotráfico é uma máquina de moer gente. Trabalho escravo em plantações de maconha e laboratórios de metanfetamina, muitos são forçados a trabalhar sob mira de fuzil. Guerra de território. A disputa por uma boca ou uma rota de fronteira resulta em extermínios em massa. Corpos são exibidos em pontes como mensagens de terror. Vítimas colaterais. Policiais que se recusam a ser corrompidos, jornalistas que denunciam a verdade e famílias que morrem em tiroteios cruzados. Quantas vidas são ceifadas por cada grama de droga que chega às festas de luxo nas grandes metrópoles? O consumidor final tem as mãos sujas de sangue? O verdadeiro patrocinador dessa logística de horrores. O destino final, o viciado e a família. Na ponta final da linha não há glamour. Há a Cracolândia, as bocas de fumo e o isolamento. Reféns do vício. Pessoas que perdem o emprego, a dignidade e a saúde. O viciado deixa de ser humano para se tornar uma engrenagem que financia o fuzil do traficante. Famílias destruídas. Mães que enterram filhos precocemente. Lares onde o sustento é roubado para sustentar o vício. O narcotráfico não destrói apenas quem usa, ele implode o núcleo da sociedade. Agora, para pensar comigo. No começo do vídeo, você viu que o início do narcotráfico foi por conta da proibição do consumo de álcool e drogas pelos Estados Unidos, no século XX, com a justificativa de proteção da saúde pública. Pois bem, dá para concluir que somente a proibição de uso de droga, sem outras medidas protetivas e políticas preventivas e articulação internacional, criou uma catástrofe global na saúde pública. Vamos aos dados. As crises de saúde pública relacionadas ao uso de drogas tornaram-se um dos maiores desafios globais do século XXI. O fenômeno não é apenas uma questão de segurança, mas uma epidemia sanitária que consome orçamentos públicos e devasta comunidades. Abaixo, detalho as principais crises, números e as áreas de uso aberto, as cracolândias, ao redor do mundo. Esta é considerada a crise de saúde pública mais letal da história moderna relacionada a drogas. O fentanil é um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína. Nos Estados Unidos, as mortes por overdose ultrapassaram a marca de 100 mil mortes por ano recentemente. Dados provisórios de 2024 indicam uma leve queda para cerca de 97 mil mortes, mas o patamar continua catastrófico. Essa é a principal causa de morte entre americanos de 18 a 45 anos, superando acidentes de carro e suicídios. No Canadá, a província da Colômbia Britânica declarou emergência de saúde pública desde 2016, devido ao número de mortes. No Sudeste Asiático, o Triângulo de Ouro, fronteira entre Myanmar, Laos e Tailândia, tornou-se a maior fábrica de metanfetamina do mundo. Somente em um ano, foram apreendidos mais de 1 bilhão de comprimidos na região. No Oriente Médio, especialmente na Síria e Arábia Saudita, o Captagon, uma mistura de anfetamina, é usado por soldados para inibir o cansaço, e por jovens como droga recreativa, gerando uma crise de dependência em massa. As cracolândias ao redor do mundo. Embora o termo seja brasileiro, o fenômeno de mercados de drogas a céu aberto existe em várias metrópoles globais. Vejamos algumas. São Paulo, Brasil. Milhares de pessoas no centro da metrópole, vivendo em situações de vulnerabilidade social. Los Angeles, Estados Unidos, uma área de 54 quarteirões, onde cerca de 4 mil pessoas vivem em barracas. Para você ter uma perspectiva dessa dimensão, veja essa comparação. A atual Cracolândia de São Paulo costuma se concentrar em 2 ou 3 ruas principais, movendo-se para alguns quarteirões. Imagine essa situação multiplicada por 20 vezes.
Seria como se o fluxo de usuários se estendesse ininterruptamente da Praça da República até a Estação da Luz, cobrindo todas as ruas transversais. É uma cidade dentro da cidade. Vancouver, Canadá, conhecida como o epicentro de consumo de opioides, crises sanitárias frequentes. Frankfurt, Alemanha, área ao redor da estação central, aglomeram-se usuários enfrentando crises de overdose. Kensington, Filadélfia, famosa por mostrar vídeos de usuário de xilazina, sedativo animal misturado ao fentanil. Pensa agora, só a proibição isolada, sem um olhar mais apurado, sem iniciativas políticas, sem iniciativas sociais e sanitárias, é uma receita apropriada para um problema maior? E aqui não estou falando somente de drogas. Olhamos para o narcotráfico e vemos monstros como o Escobar ou o El Chapo, mas a verdade é que eles são apenas sintomas de uma doença muito mais profunda. O tráfico sobrevive porque existe demanda, porque existe desigualdade e porque em algum lugar alguém decidiu que o lucro vale mais que a existência humana. O narcotráfico é um espelho escuro da nossa sociedade. Mostra a nossa ganância, nossa negligência e nossa fragilidade. Enquanto houver quem compre e não houver alternativas para quem produz, a roda continuará girando e o sangue continuará escorrendo. Se este conteúdo fez você enxergar além da superfície, se fez você pensar sobre a complexidade desse sistema, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua participação é fundamental. Comente abaixo. Você acredita que essa guerra terá um fim algum dia? Ou estamos apenas enxugando gelo? E que ponto desse vídeo te chamou mais a atenção? Até o próximo vídeo.